Boa tarde a todos. Vamos dar sequência na nossa primeira CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, realizado aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Vamos dar sequência então. Hoje nós temos a palestra com a doutora Carla Tofanelli da Silva. Ela é cirurgiã dentista, clínico geral, formada pela UNORP. Bem-vinda, doutora. Gostaria que a senhora se apresentasse, por gentileza. Boa tarde. Agradeço o convite, Edson. Espero transmitir na minha palestra sobre o tema da prevenção, que é o melhor tratamento, que acho que é o primeiro passo que todos temos que ter conscientização, que tratar do mais básico, ações do dia a dia, que a gente vai ter uma prevenção e saúde bucal para toda a vida. A senhora comentou comigo que tinha feito trabalhos, né, de conscientização. Isso, há 3 anos antes de eu me formar, eu tinha um grupo de prevenção, a gente ia dar palestras, fazia apresentação de teatros, chegamos aí na Fundação Casa 2 anos seguidos, e isso era assim, muito gratificante, porque eu acho que a prevenção a gente começa também desde dos pequenos, adolescentes, e eu senti em clínica que por mais que sejam problemas e coisas básicas, que até os adultos estão tendo dificuldade para manter uma saúde bucal, principalmente hoje, que a gente vive numa correria, e a questão de aparência de estética. A estética devolve a autoestima? Devolve, mas o mais importante da saúde bucal é a questão que já fala o nome. A saúde começa pela boca, então é a saúde que a gente tem que se prevenir e cuidar, porque ela vai acarretar, de acordo com a minha apresentação aqui, eu vou mostrar, vai acarretar outros problemas da saúde em geral. Muito bacana. E hoje a senhora faz algum tipo de atendimento? Conta um pouco mais para a gente. Eu atendo, né? Eu tenho uma sala que eu alugo, eu atendo durante a semana, mas no particular, né? E eu até falo assim, que eu faço, eu não dei continuidade com crianças, né? Que é o que eu fazia meu foco antes da formação, durante esses 3 anos aí. Mas eu falo que hoje eu atendo a odontopediatria de adultos, porque chegam muitos pacientes com traumas, com medo, que teve durante a infância, não tinha orientação, então ia no dentista, extraía, então eles chegam meio que traumatizados. Então, assim, eu atendo eles com calma, no tempo deles, explicando, orientando e fazendo todo o tratamento, essa prevenção, e eu acho que, assim, é o caminho, ainda mais hoje, que eu falei que até eu quero fazer uma especialização em odontogeriatria, porque, queira ou não, a nossa população está ficando cada vez mais velhas, orientação, se com saúde a gente tem muitos e muitos anos aí para caminhar, né? Então, acredito que as suas palavras de logo mais será de muita valia para a gente. A gente entende que o conhecimento, né, chegando a mais pessoas, as pessoas vão tomar mais cuidado com relação à higiene bucal e evitar problemas maiores, né, entendendo que a parte preventiva ela é muito menos dolorosa, né? Quem já passou por um tratamento de canal sabe o quanto isso é doloroso, né? Fazer aquele acompanhamento, né, com base nas orientações do profissional, ele é sempre muito importante. Então a gente traz, né, a CIPA traz essa palestra para trazer a conscientização para os nossos colaboradores, né, que vão adquirir esse conhecimento aqui, e também para a nossa comunidade de São José do Rio Preto. Passo novamente a palavra para a palestra. Obrigada. Olha, eu vou passar, como eu falei anterior, né, eu sou formada pela UNORP em 2017,
Eu tinha esse grupo de promoção de saúde, a gente foi em vários locais, praças, escolas, e assim, foi muito gratificante. Agora vamos, enfim, à palestra. Talvez algumas coisas vocês vejam ali nos slides e sejam básicos, mas eu acho que são básicos, que tem algumas pessoas que não têm essa consciência que são atos básicos que a gente vai ter uma prevenção e saúde. Olha esse sorriso, com um sorriso bonito desse. A gente vê que é um sorriso saudável. Então, essa é a nossa função de devolver como cirurgião dentista, devolver saúde bucal a qualquer pessoa. E que eu acho que todas as pessoas têm que ter acesso a isso. Essa foto, o que representa? Vocês acham dessa situação? É uma boca saudável? Não, não é uma boca saudável, infelizmente. O que ocasionou que chegou a esse estado assim? Uma má higiene, orientação da pessoa de como cuidar. Ali na primeira foto, a gente vê uma pessoa com a gengiva completamente demasiada, toda inchada. Provavelmente nesse processo ela deve estar sentindo dor, principalmente quando ela vai escovar os dentes, vai sangrar, vai doer. E muitas vezes, quando chega a isso, às vezes ela pensa, está sangrando e não estaciona, com isso acaba piorando. A gente vê na outra foto ali, não está a gengiva demasiada, inchada, isso, mas enfim, ela já perdeu ali suporte ósseo, ela perdeu inserção de gengiva, desgaste no dente, e isso, infelizmente, o fim disso é extração. E isso eu fico muito triste quando eu recebo pacientes assim no consultório, porque eu sou aquela pessoa minimalista. Hoje a gente vai fazer uma avaliação, se você vê um ponto de cárie, antigamente que era usado a amálgama no caso, que é aquela restauração mais antiga, acinzentada, que hoje não se faz mais o uso porque tem mercúrio, né? Não foi proibido. Então, e antes você iria fazer aquela restauração, você fazia um desgaste enorme para acomodar o material lá, a restauração. Hoje não, você vai eliminar a cárie, hoje tem brocas, né, que a gente utiliza ali para eliminar a cárie, de várias espessuras. Então, você só vai remover processos ali cariados, só que lá você não vai remover dente bom. Hoje a questão é você preservar. Fazer a preservação do elemento dentário. Aí a gente vê aqui a questão. Olha como um sorriso bonito e um sorriso anterior, que acho que essa artista, né, bem conhecida, olha como a mudança. E queira ou não, o sorriso é um cartão de visita para a gente. Eu acho que assim, muda a feição. Hoje, há várias melhorias, né? Fala assim, mas se eu perder o dente, beleza, tem implante. Mas, puxa vida, você teve tantas chances antes de virar um implante. O primeiro passo é ir numa consulta, verificar como que está. Se está, que nem o que eu acabei de falar antes, o início de uma cárie, vamos já eliminá-las. Depois, é só a manutenção. O que é a manutenção? Que é o que é mais gratificante. Por incrível que pareça, a manutenção não é só no consultório. É também em casa que vai continuar essa manutenção, que é a limpeza. E a importância da higiene bucal para a saúde geral. Olha, ela é essencial para a saúde geral, porque uma boca saudável pode prevenir infecções, doenças, até mesmo impactar na autoestima. E qualquer infecção que dá, não sei se já devem ter ouvido falar de pessoas que chegou infelizmente, a falecer por problemas de infecções dentárias. Não sai quase na mídia, mas provavelmente tem muitas. E isso pode acometer problemas cardíacos, câncer bucal, diabetes, doenças periodontais, que foi o que a gente viu na foto anterior, perda dental, mau hálito, a cárie, problemas pulmonares e derrame ou AVC.
Porque se uma bactéria dessa cai na corrente sanguínea, já era, porque aí, para controlar, que seja com medicação, a gente tem que tomar muito cuidado. E queira ou não, a nossa boca, do nosso corpo, é o segundo local com mais bactérias que tem no corpo humano. A primeira é o intestino. Então, por isso que é muito importante a gente manter a prevenção e os cuidados básicos que a gente faz dia a dia, mas para falar, nossa, doutora, mas isso daí eu sei fazer. Eu queria perguntar, dos que estão aqui presentes, faz a escovação todo dia. E fio dental? Todos passam o fio dental? Porque assim, a escova, ela escova, faz a higienização, mas nas que a gente chama proximais do dente, a escova não alcança. O único que alcança é o fio dental. Aí fala assim, eu passo palito de dente. Infelizmente, o palito de dente, ele só está agredindo gengiva. Então, ele não é um componente que ajuda na higienização. Talvez no momento ali tira aquela coisa que está incomodando, sim, mas o importante e o principal é o fio dental. A higiene bucal, que é, como eu tinha falado anterior, a escovação, que é a principal, junto com o fio dental. É fundamental para ter uma higienização boa. Desculpe se às vezes eu fico um pouquinho nervosa. Mas corretamente os pontos principais para uma boa higienização, o fio dental e a escova. É imprescindível a falta deles. Como utilizar o fio dental? Vocês vão pegar um fio dental mais ou menos de uns 18 centímetros, 25 centímetros, enrolar no dedo indicador e o médio, e vai passando entre os dentes e entre a gengiva. Você vai levar devagar para não machucar a gengiva, porque tem alguns pacientes que chegam lá, eu passo, doutora, chega com a gengiva toda machucada, cortada. Tem que ir com calma. Entrar entre os espaços, fazer a higienização e ir tirando alimento. Cada dente que vocês forem fazer a higienização com o fio dental, vocês vão passar para o próximo pedacinho. Passou aqui lá, passa para o próximo. Por quê? Se você passar o mesmo fio dental que você passou no dente anterior, você vai estar levando resto de resíduos e bactérias para o outro espaço. Então, você não está fazendo uma higienização eficiente. Tá? Então, isso é fundamental também. A questão da escovação. Uma das coisas que também aparece muito no consultório, a gente avalia, por quê? Para ver o que é. Se o paciente tem alguma predisposição de algum fator de, como que eu posso dizer, de ácido que está tendo essa retração, ou se ele está colocando força na escovação, porque muitas vezes é traumático. O paciente está lá escovando, achando, eu estou escovando os dentes com força, eu estou limpando. Não, você não está limpando. Você está agredindo a sua gengiva, desgastando o esmalte do dente, que depois você vai sentir sensibilidade nisso. E fora que a gengiva ela não se restabelece se você a perda dela. Então, você tem que tomar muito cuidado nisso. Outra coisa, escova macia. Uma escova macia ou ultra macia. Porque escova dura, ela também só vai danificar o periodonto, danificar a estrutura dental. Aí você vai, a primeira figura ali, como você vai escovar os dentes? Você vai colocar num ângulo de 45 graus e, como a gente falava, em varredura, como se a gente fosse varrer, um exemplo, né, mas varrer a casa. Varredura, de cima para baixo da gengiva até a incisal do dente. Aí os movimentos, você vai colocar movimentos circulares, para poder fazer uma boa higienização. E a gente tem algumas faces do dente, que a gente chama as faces oclusais, que é onde a gente mastiga e tem contato diretamente com o alimento. Você tem que fazer essas escovações na oclusal, nas paredes que a gente tem do dente, tanto
na fase vestibular, que é a fase aqui da bochecha, e a fase lingual ou palatina, que é a fase de dentro que a gente fala. Escovar a bochecha é fundamental. E outro processo também, que nem todos têm o hábito, que é a escovação da língua. Não sei se vocês já repararam, depende do tipo de alimento, fica aquela saburra branca ou escurecida. Se você passar a unha ali, vai sair. Aquilo lá são restos de alimentos. E queiram ou não, ali uma concentração de bactéria também, que isso tem que fazer a limpeza também. Ou com a escova, hoje tem umas escovas específicas para passar e fazer a higienização da língua, que também é muito importante. Aí, uma pergunta: quantas vezes ao dia você escova? Porque, assim, a gente recomenda que o ideal é a gente fazer escovação a cada refeição, mas a gente não consegue a cada refeição, principalmente nessa vida corrida que a gente tem. Então, eu acho, assim, as principais, essenciais, que seria o café da manhã, o jantar, o almoço e o jantar. Outra coisa que também é o essencial. Você fez a alimentação, esperar pelo menos 30 minutos após a refeição para fazer a escovação, por causa do pH. Devido ao alimento, tem um pH neutro que tem ali, que está em processo entre a salivação e o alimento que você comeu ali no momento. Então, assim, 30 minutos dá um tempo para depois escovar. Não é você almoçou, vou lá escovar e pronto. Não. Ainda ali vai estar uma desordem de bactérias que ainda não é o ideal você fazer a higienização. Outra coisa também. Mas nossa, doutora, isso daqui é básico. É básico. Se você sabe, bom. Se você não sabe, é bom você passar para orientar seus filhos, às vezes até seus pais, primos, que seja alguém da família que não tenha acesso a essa orientação. E ficar sempre atento. Ali, você está do lado de um conhecido, ele está escovando, tentar, não é assim. Então, é mais básico do básico, mas eu acho que assim, são orientações que a gente tem que e vive todo dia. A questão de você achar que você está colocando aquele monte de creme dental na escova, tampando toda a superfície dela, que você está escovando bem. Não, o ideal é equivalente a um grão de ervilha. Ela é o suficiente para você fazer a escovação. Nas crianças, não tem aqui, mas numa criança pequena, é equivalente a um grão de arroz. É o suficiente. Não precisa colocar, encher a escova de creme dental para achar que você vai... Nossa, eu estou colocando um monte de creme, jogando um monte, digamos, quando a gente vai jogar sabão para... Não, essa é o suficiente. Outra coisa também, que é fundamental, a situação da escova dental. Ali temos uma escova nova, e ali a gente tem um esfregão, que praticamente é o jeito que está. Não é o ideal, porque ali já não tem... Se uma escova nova, que a gente fala, que é sempre o ideal, escovar e passar o fio dental, porque a escova não tem acesso a algumas regiões, então imagina uma escova do estado que está ali na figura. Acho que chegaria? Não, não chegaria. Não limparia mais nada. Pode. Doutora, na foto a gente consegue ver, né, uma escova em boa condição e outra em má condição. Se ela ainda estiver em boa condição, tem um tempo para a gente fazer essa troca, além do que a gente está vendo aqui? Sim, eu ia entrar nesse detalhe. Deixa eu ver aqui. O ideal é a cada 3 meses você fazer a troca, independente do estado da escova. Por quê? Não é só a questão do estado da escova estar com as cerdas abertas, mas em si que ela há uma grande concentração de bactérias nas cerdas dela. Então, às vezes, você fala assim, não, estou olhando, minha escova não está boa, para que eu vou trocar de 3 em 3 meses? Mas você não tem ideia de, se passar no microscópio, quantas bactérias estão concentradas ali. E após a escovação, tem algum procedimento que a gente pode fazer, higienização dessa escova, um acondicionamento melhor? Geralmente a gente põe, às vezes, num
um copinho no canto da pia, ou às vezes vai para a gaveta. Tem algum processo que a gente pode fazer para poder melhorar essa situação? E você pode fazer a limpeza dela com enxaguante bucal. Outra coisa, não armazenar próximo de vaso sanitário, porque há muitos aerosóis e acabam pegando nela, né? E não, a gente, quando vai viajar, acaba colocando aquelas tampinhas para proteger a cabeça, para não sujar ou algo assim, de transportar. O ideal não é mantê-las dessa forma também, sempre em ventilação. Tá? Então, como eu tinha passado, né? Então, assim, nem sempre, só porque ela esteja em condições, que você não tenha que trocar de 3 em 3 meses. E se, em menos de 3 meses, a sua escova se encontrar naquelas condições, o ideal é trocar antes. Só que também você vai se policiar. Por que num período antes de 3 meses ela está aberta desse jeito? Você deve estar colocando força na escovação. Tá? Então, isso é sempre bom ficar atento. Vamos lá. Sobre o enxaguante bucal. Muitos pacientes às vezes acham assim, vou passar um enxaguante bucal e não vou escovar, acha que está adiantando. Um enxaguante bucal é apenas um coadjuvante que ajuda no mau hálito, às vezes por indicação do dentista, mas isso é uma avaliação, por exemplo, quando pacientes que têm periodontia, a gente entra com o enxaguante bucal no tratamento para ajudar no tratamento, tá? Aí a dieta e a saúde bucal. Tá? A importância de uma alimentação saudável. Uns alimentos que são benéficos, né? Não a saúde bucal e em saúde geral, né? Se a gente for pensar. As frutas, vegetais, laticínio e água. E alimentos prejudiciais, que são os doces, refrigerantes, alimentos ricos em açúcar. Porque o açúcar, ele se acomoda na parede do dente e fermenta. E essa fermentação que, com o tempo, se você não faz uma higienização correta, onde vai acontecer de formar as cáries. Então, assim, temos que ter uma alimentação, um equilíbrio. Problemas comuns causados pela falta de higiene bucal. A gengivite, que foi que eu comecei meus slides, que é a doença bucal mais comum. E eu vou falar, já chegou paciente de, doutora, eu preciso marcar um horário, porque eu acho que eu estou com cárie, eu não estou aguentando de dor, tem um dente que está me incomodando. Tá, já fico preparada para receber esse paciente. Ele senta na cadeira, vou fazer a avaliação. Adivinha o que é? Inflamação na gengiva. Infelizmente. Infelizmente e felizmente, né? Por quê? Aí que a gente entra com a nossa limpeza profissional. Faço a limpeza, a raspagem das placas, limpeza das placas, dos tártaros, e recomendo, né, um creme dental específico para ele fazer esse tratamento. Vou acompanhar ele. E que nem eu falei anterior, muitas vezes, por sorte dele, não tinha cárie. Era simplesmente a higienização que não estava boa, ele não soube fazer corretamente e chegou a esse estado da gengivite. Lógico, tem alguns fatores que tem gente que tem fator genético, tá? Mas muitos fatores, às vezes, é mecânico por causa que não tem uma boa higienização. Então, ela é considerada uma inflamação decorrente do acúmulo de micro-organismos na gengiva, por isso que acaba chegando a esse estado. E quais são os sinais? Você vai ver que a sua gengiva está com uma inflamação, ali conforme a foto, ela está vermelha, ela começa numa região só, principalmente, costuma acontecer da região assim, de premolares a molares. Por quê? É a região onde a gente tem mais contato com os alimentos, onde a gente vai mastigar, e aí enrosca ali uma carne, ou você vai comer uma pipoca, que é o mais, eu acho que é o mais problemático, é aquela casquinha da pipoca. Enrosca ali, você não consegue tirar de jeito nenhum.
e ela é danada para inflamar a gengiva. Por isso que o fio dental é o essencial para poder tirar esse alimento dali. Então, aí vai o aparecimento do biofilme, que é a placa bacteriana, vai estar o inchaço, vermelhidão da gengiva, o sangramento ao escovar e sensibilidade ao dor na região gengival. Qual foi o que aconteceu que eu falei desse paciente, que me ligou, achou que era uma cárie e infelizmente não era. Era gengivite que acabou causando a dor e, infelizmente, com uma simples limpeza e a limpeza dele também dia a dia em casa, talvez não chegaria a isso. Por isso que eu falo que são ações simples e que a gente pode deixar de evitar. E não é só questão de gengivite, é uma cárie. Então, eu falo que assim, a prevenção não dói na boca e não dói no seu bolso. Muitos pacientes ficam naquela assim, eu não vou no dentista porque eu vou gastar horrores. Meu, se você fosse na prevenção, você não ia gastar horrores. Eu vou dar um exemplo de um paciente que eu atendo ele há 5 anos. Quando ele chegou para mim, ele chegou com extração, raiz residual com extração, muita placa e várias cáries. Aí comecei. Eu era daquelas assim, que eu começo a ver placa, me dá uma gastura que eu quero ficar limpando. Aí esse paciente vinha, vamos lá, vou fazer uma restauração. Eu começo pela profilaxia, que é a limpeza. Aí eu fiz, na outra semana ele veio para a gente começar as restaurações. Comecei as restaurações. Ele estava com placa já. Por quê? A gente faz a profilaxia em consultório, só que você não acha que vai fazer milagre, porque 24 horas depois, ela já começa a criar um biofilme ali. Então, esse aí é com você. Você tem que cuidar também em casa. Eu não vou fazer milagre, eu vou fazer a minha parte e te orientar. E você tem que continuar em casa. Aí ele chegou, fiz uma limpeza porque eu não aguentava, que já estava cheio de placa de novo, restaurei, na outra semana ele voltou de novo. Como ele tinha várias, ele estava assim, a boca dele tinha vários procedimentos. Voltou. Na segunda vez eu falei assim, puxa, eu não vou, porque senão eu não vou conseguir terminar, porque eu paro, faço a limpeza e depois vou fazer a restauração. Eu falei assim, eu não vou conseguir terminar o tratamento dele, porque toda vez que ele vem eu tenho que fazer a limpeza e depois fazer a cárie. Falei, esquece, vou continuar fazendo as restaurações. O último dia que eu for fazer a última restauração, vou fazer a limpeza e falo assim, olha, daqui 3 meses, como você estou vendo que você tem um acúmulo de placa, um pouco a mais normal, por mais que orientei ele, eu quero te ver depois, daqui 3 meses, quero ver como que está esse acompanhamento, porque o ideal é de 6 em 6 meses, é o ideal e o dentista. Agora, pacientes que têm esse acúmulo de placa, a gente pede, então, acompanhar de 3 em 3. O que ele fez? Terminei a última restauração, dei alta para ele, daqui 3 meses ele voltou. Melhorou muito. Eu falei, então agora você melhorou, vamos então dar um espaço maior, que é o ideal. Daqui 6 meses a gente marca, quero te ver de volta. Veio, fez a limpeza, já não acumulou placa, então, ele é um paciente. O que acontece? Quando ele volta no meu consultório, como ele tinha várias restaurações, eu faço o polimento das resinas para ter uma durabilidade maior e a limpeza. Hoje, e isso foi o primeiro ano que aconteceu isso, já faz 4. Ele só vem, ele pede, me avisa, doutora, na hora que dá 6 meses para minha limpeza. Ele fez o mês passado. Já faz 4 anos que ele só faz a profilaxia. Não teve mais nenhuma cárie, só a limpeza, aquele acúmulo de placa maior que ele chegou no meu consultório, ele não chega hoje de 6 em 6 meses. E hoje que nem eu falo, hoje o gasto que ele tem é com uma limpeza, que é saúde, e ele tem a manutenção dele em casa. Então, ele não teve mais um gasto com restauração. E, que nem eu falei, ainda é só restauração, mas quando você chega e vira um canal, o que eu quero conscientizar, assim, que quando você fazendo esses procedimentos simples, de ir lá fazer uma limpeza, interferir no início de uma cárie, são coisas mais preventivas e básicas,
que talvez no princípio, se você tenha várias, te dá um susto, nossa, doutora, mas ficou isso. Mas, e se você chega com um dente lá para fazer canal? Você fazer um canal, hoje você fazer um canal assim, estou dando um exemplo mais ou menos, em termos de valor, mas não é isso. É R$1.200, R$1.500, depende o dente que você vai tratar. Um dente. Aí se você vai fazer a prevenção, que é uma limpeza e as restaurações, digamos desse canal aí, que você consiga fazer aí a limpeza e mais 3 dentes. Olha aí, num dente só, e detalhe, ainda quando você vai fazer tratar o canal desse dente, e ele ainda tem estrutura para poder receber uma restauração, que a gente fala de restaurar em resina, bem, ainda sai mais barato. Agora, se você perdeu a estrutura desse dente e tenha que colocar uma coroa de porcelana, aí você coloca aí mais uns R$2.000 só na coroa de porcelana. Então, por isso que assim, eu tento... eu poderia falar assim, não, deixa ficar desse jeito, não ter que orientar, e o paciente chega lá, vou ganhar mais. A minha satisfação é a prevenção, manter dente do paciente, e a questão de valores até. É tão gratificante, porque eu sei que não está fácil para ninguém. Então, eu acho que assim, o primeiro passo é a prevenção. Vamos lá, acho que eu acabei distorcendo, indo para outros. Mas vamos lá. Que a prevenção começando em casa, né? Assim como a prevenção, a melhor forma de tratamento é escovando os dentes, utilizando fio dental, realizando bochecho com enxaguante bucal e fazendo consultas regulares ao dentista. A bonitinha que é a cárie. Quando chega assim, depende da situação, aí já que eu falei, já deu ento. Quando ela está, acabei não colocando uma foto, mas às vezes a evolução da cárie é um pontinho preto que está ali inicialmente, que dá para a gente remover, às vezes sem anestésico, sem nada. Você não vai sentir dor. Aí ela começa a ficar um pouquinho maior. Ainda a gente consegue interferir, remover ela. Quando você começa já a sentir aquele choquinho, vai escovar, ou vai tomar alguma coisa quente ou gelada, e começa a sentir já esse estímulo dela, já é um sinal assim que ela já está um pouquinho mais profunda. Chegando próximo à polpa. E a polpa é o coração do dente. E é a fase final que assim, que na hora que atingiu a polpa, aquela dor que não tem como a gente interferir com uma restauração, aí é só o canal. Então assim, e o que é que ocasiona a cárie? É aquele multifator de placa, restos de alimentos que ficam aderidos ali à parede do dente, e a dieta rica em açúcares, isso acaba assim, e não fazendo higienização, é um chamado para cárie. Como digamos, aquele meme que a gente vê às vezes na internet, do cara com a foice lá, é desse jeito que eu gosto. É mais ou menos nesse sentido. O que causa, né, que eu falei, são os alimentos ricos em açúcares, baixa produção de saliva, por isso que a gente sempre tem que estar tomando água, deixando bem lubrificado, porque a boca seca acaba também ocasionando essa falta de saliva e aderindo mais alimento e virando a cárie depois. O que eu comentei sobre os sintomas, né, os sinais dos sintomas. Então, a dor ao comer, ao beber quente e frio, a presença de furinhos de um ou mais nos dentes, outras coisas que também acaba apresentando, que dá para vocês observar, são manchas brancas, marrons, na superfície dos dentes. Essas manchas brancas, muitas vezes, ela está no início da cárie, que a gente até fala que quando chega lá no consultório paciente, eu vou verificar. Se ela estiver escamando, esfarelando, ela está numa fase inicial.
e a superfície marrom, e quando a gente passa para fazer a limpeza, se ela está amolecida, é uma cárie ativa. Então, é mais perigosa. Independente da situação, a gente tem que remover elas. E como prevenir? Escovar os dentes após as refeições, e principalmente antes de dormir. Muitas vezes, eu chego tão cansada, eu não... preguiça, ou não consigo, estou muito... Mas olha, o benefício de você pegar ali 5 minutinhos, ir lá, fazer a escovação, passar o fio dental, é muito benéfico isso. Vale muito a pena do que se deitar e falar assim, mas é só um dia. Mas um dia hoje, um dia depois, um dia o mês que vem, e aí? Aí se você não faz o acompanhamento ao profissional, na hora que vê, já evoluiu. Ingerir bastante água para aumentar a produção de saliva, fazer o uso fundamental, né, do fio dental, consumir menos alimentos ricos em açúcares e adquirir o hábito de observar a boca como parte de rotina de higiene. E caso note alguma alteração, procure o cirurgião dentista. Aquela questão, o que a gente vai olhar no espelho e consegue ver, que a gente fala assim, eu consigo ver clinicamente. E por que eu volto a focar de novo a importância do fio dental? Porque o fio dental, ele vai eliminar os restos de alimentares entre as proximais dos dentes. E aquilo, quando você vai lá fazer a limpeza, muitas vezes a gente vai fazer a gente tem uma pontinha que chama sonda, né? Que a gente passa ali naquela região para remover a placa. Se há uma evolução de uma cárie ali no meio dos dentes, em que a gente ainda esteja um pouco mais evoluída, essa ponta vai acabar entrando nessa cárie. Eu vou conseguir ver que tem uma cárie ali. Mas muitas vezes é uma cárie inicial e a gente não consegue ver. Na hora que ela fez o estrago, que a gente vai conseguir ver a olho nu, o estrago já está feito. Ou através de um raio-x, que às vezes a gente pede para o paciente, vamos fazer um raio-x panorâmico, para ver como que está, e fazer um acompanhamento. Assim, é muito importante o uso do fio dental. Eu foco isso, está vendo que eu acho que eu já falei diversas vezes, vocês vão cansar de me ouvir fio dental, mas é o principal, ele e a escova, e uma boa escovação correta, né? Outro assunto muito importante, que é o câncer bucal. Não sei se vocês sabem o que é, né? O câncer bucal é um tipo de câncer de tumor maligno, que se acomete em lábios, gengivas, bochechas, céu da boca, que é o palato, língua, principalmente as bordas, nas laterais, assoalho da boca, e região embaixo da língua. Quais são as causas? Frequentemente, né, são substâncias químicas como cigarro e bebida alcoólica, que pode ocasionar fatores genéticos, dieta baseada na ingestão frequente de alimentos ricos em gorduras e pobres em proteínas, vitaminas e sais minerais. Exposição frequente ao sol, sem usar protetor solar, DSTs, no caso do sexo oral, entre outros fatores ainda desconhecidos. Os sintomas, muitas vezes, tem-se ausência de dor. Então, por isso que é importante você sempre ali na frente do espelho, você está atento a olhar as regiões que eu citei anterior, né? Se há presença de lesões nos lábios, ou cicatrizes que não cicatrizam mais de 15 dias. Frequentemente, sangramentos na língua, gengiva, céu da boca, bochechas, locais que vocês veem que tem alguma lesão e não está tendo cicatrização. Nódulos também no pescoço, que são caroços. Então, assim, vocês em casa, vocês dá para fazer esse autoexame. Vocês vão começar
olhar pelos lábios, tanto interno quanto externo, observar se há alguma mudança de cor ou áreas endurecidas. Examinar a bochecha dos dois lados, sempre observar a cor de qualquer alteração na boca. Olhe bem a parte mais próxima da garganta também. Inicie também, olhando de frente ao espelho, né? Coloque a língua no céu da boca e você vai ver o assoalho também, se não há nenhuma alteração. E na boca também, através do espelho, observe o céu da boca, se também não tem nenhuma alteração, esbranquiçada ou muito avermelhada, alguma lesão. E, aproveitando já que você está à frente do espelho, você vai, né, olhar a garganta e falar "ah", para ver se não tem nenhuma alteração ali. Como prevenir? Não fumar, evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, alimentação ricas em frutas, verduras e legumes, uso de proteção solar, no caso, usar preservativo na prática de sexo oral, tenha uma boa saúde bucal e faça visitas periodicamente ao dentista. E diante de algum sinal de persistência, busque ajuda do dentista para a realização de um exame completo da boca, ou assim, que nem ali no autoexame, qualquer alteração, ou ao dentista, ou vai no centro de saúde mais próximo da sua casa. Então, ficar sempre atento a qualquer alteração na região da face bucal. E, obrigada pela atenção de todos. Sorrir é o melhor remédio. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Alô. Doutora, a gente vai ao supermercado, né? Você vai comprar uma pasta de dente e tem inúmeras variedades de pasta, né? Óbvio, umas mais baratas, outras bem mais caras. Realmente, o valor da pasta ali compensa a gente aplicar numa pasta? Não, vou comprar uma pasta mais cara, que isso aqui realmente vai trazer um benefício maior, ou é só marketing mesmo hoje? Olha, foi feito alguns estudos que hoje a gente, assim, não tem marcado no creme dental, porque a gente tem o RDA. Quanto maior o RDA, a pasta é abrasiva. E assim, eu tenho alguns, depois eu posso até fornecer, ou vocês entrarem em contato comigo, eu passo, que os RDAs é baixo, e é o ideal. Por quê? Principalmente assim, dá um exemplo, as pastas que prometem clareamento. Fuja. Eles não vão gostar, mas fuja. Por quê? São extremamente abrasivos, você está desgastando esmalte. E nesse desgaste, não de agora, mas a longo prazo, você começa a ter sensibilidade, porque você está desgastando esmalte. Então, assim, o ideal é você procurar o dentista, ele vai te orientar o melhor creme dental para usar. Nem tudo que é caro é benéfico. Tá? Um creme dental que, assim, eu particularmente gosto de indicar, de uso diário, é o Colgate Total 12. De uso diário, ele não tem um RDA abrasivo, é extremamente seguro. Tem outros, eu agora no momento não vou lembrar, porque é uma infinidade grande, né, de creme dentais no mercado. E aí só essa outra questão que eu falei, porque hoje a moda é dentes brancos. Mas eu não sou a favor, eu não indico, porque eu sei que são extremamente abrasivos. Antes você ir, vai ao consultório, a gente vai avaliar, fazer um clareamento nesse sentido, mas evite, porque não é de agora, de hoje para amanhã, mas todo dia ali um pouquinho, principalmente se a gente faz ali a higienização 3 vezes no dia, que é o fundamental.
E que seja, mas é só um grãozinho de ervilha que a gente vai colocar de creme dental, não é prejudicial. É assim, porque todo dia ali, você fazendo 3 vezes no dia, é a mesma coisa que você pegar uma pedra e ficar raspando a parede. O que você acha que acontece? Vai virando buracos. No começo, que nem aquele dente, aquela figura, deixa eu ver se eu volto aqui. É a primeira figura que tem no caso ali, só assim, um exemplo, não é exatamente isso, mas o que pode ocasionar. Está vendo ali que a gente vê até uma exposição quase da polpa do dente, do paciente. Ali provavelmente é outros fatores, tá? Mas hoje a gente recebe pacientes na clínica, na parte inferior ali tem uma côncava, assim. É desgaste que vai sendo por força da escovação, junto com, às vezes, com creme dental. Por isso que é essencial você procurar um profissional, porque a gente vai fazer um estudo e ver vou conversar com você, ver o seu dia a dia, o que você está usando, para a gente poder chegar a uma conclusão e te falar, olha, eu acredito, vamos agora fazer um acompanhamento e ver o que está ocasionando isso em você, para um melhor tratamento e isso não evoluir. Porque outra coisa que a gente está, não seria bem um assunto, vou dar só uma palhinha, que hoje é o mal do século, que seria o apertamento dental, o bruxismo, que é o desgaste do dente, muitas vezes acaba também pela vestibular, ou o desgaste do dente de altura que você perde. Então, assim, há vários fatores, não dá para falar isso tudo agora, seria outro assunto, mas é aquilo que eu quero conscientizar. O primeiro passo, procure um profissional que você, se você já tem, procura ele, pelo menos faça uma visita. Porque aquele exemplo que eu dei desse paciente, imagina você ir no dentista, você fez tudo, e só daqui 6 meses, e não ter que escutar aquele barulhinho do motor, que é o barulhinho que todo mundo não gosta, tem trauma, você só ir lá fazer a limpeza, e não ter que passar por procedimentos de aparelhinho de desgastar dente, que é o mal de todo mundo. Então, assim, um desses exemplos que eu te falei, eu gosto muito desse creme dental, que eu sei que o RDA dele é baixo. E depois, qualquer coisa, você pode entrar, vou deixar o meu contato, eu te mando uma tabelinha dos cremes dentais indicados que tem um RDA baixo, tá? Mas acho que é isso, não sei se eu consegui te responder a pergunta. Mais alguém? Boa tarde, doutor. Boa tarde. A minha primeira pergunta, que na verdade ia ser só uma, devido à sua explicação tem uma segunda. A primeira pergunta é sobre creme dental sem flúor. Eu vi um médico famoso, o doutor Laí Ribeiro, que nem é dentista, mas tem ali o seu peso por ser médico, falando sobre a importância de escovar o dente com creme dental sem flúor. A segunda pergunta que você falou do Colgate Total 12 e disse para fugir daqueles cremes dentais que prometem o branqueamento. Porém, tem um Total 12 que é com carvão ativado que promete isso. Eu não sou a favor. Ele tem esse componente, ele acaba, aquele Total 12 normal, não tenha nem mais algum componente, não. Eu não sou a favor, porque ele tem essa abrasividade. A pergunta é sobre a questão do creme dental sem flúor, né? O que seria realmente o ideal, com flúor ou sem flúor? Olha, eu vou te dar um exemplo, assim, simples. Eu tenho aí meus 44 anos. Eu me recordo, na época da escola, que a gente tinha a prevenção de dentista diretamente na escola. A gente fazia aplicação de flúor. Tá? E eu acho que naquela época a gente não tinha tantas cáries quanto hoje e orientação. Eu sou a favor de creme dental com flúor, porque, queira ou não, ele ajuda a mineralizar. Então, assim, eu sou a favor com flúor. Lógico que tem alguns
cremes dentais que têm um pouco mais de flúor, outros têm menos, então tem que ser uma coisa controlada. Mas eu sou a favor, inclusive eu era até a favor de voltar os dentistas na escola de antigamente, a gente fazia até restauração, queira ou não, até assim, a gente, me recordo, né, criança, a gente tinha, eu vou falar que eu tive trauma, mas assim, por falta de orientação, porque antes a gente ia no dentista, os nossos pais levavam no dentista, chegava lá, aí você tem cárie, esse, aquilo, vamos extrair. Extraía lá dente, às vezes, que poderia salvar. Por isso que hoje eu sou muito dessa questão de prevenção e manter em boca, porque, nossa, é uma coisa nossa, é um pedaço da gente. Eu me lembro que eu passei por uma endo, né, e sofri de dor, antes de ser dentista. Sofri demais com essa dor de dente. E ele virou para mim e falou assim, extrai, põe implante. Falei, não, enquanto eu conseguir manter esse meu dente em boca, eu não vou extrair ele e fazer implante. Aí só na hora que falar, não tem mais jeito, aí tudo bem, né? E outro detalhe que eu lembrei, muitas vezes as pessoas pegam, né, problema gengival, aí perdeu todos os dentes e colocou implante. Não sei se vocês sabem também, pode acometer, a gente chama implantontite, que também, se você não cuidar, essa mesma gengivite, periodontite que dá em dente, pode acontecer em implante também. Então, às vezes, se alguém aí tem implante e, eu não cuido, eu não tenho esse hábito, depende do jeito que é seu implante, se for unitário, não dá para passar fio dental. O ideal também é ir lá fazer as limpezas regulares no profissional. Você pode também perder o implante. Então, você tem que tomar muito cuidado. Tem vários detalhes, outros assuntos. Assim, hoje eu vim trazer um pouco da questão, é básico, mas esse básico que é a chave para todos os outros, né? Para não chegar a esses outros. Mais alguém quer fazer pergunta? Acho que ele... Que baixo. Minha altura não permite. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu estava acompanhando ali da sala a palestra e agora que eu consegui vir. Você comentou sobre cremes dentais que são muito abrasivos. Sim. E em questão, acho que você até citou uma sigla, acho que é RDA, né? Para ver qual que é. Onde identificar, então, no creme dental, se ele é abrasivo ou não? Ou só tirando essa dúvida com um profissional? Não, infelizmente não tem, que até tinha um profissional muito conhecido que ele chama Maurício Castelo. Ele é um grande exemplo, que ele é parte de prevenção. Ele estava fazendo estudos e até essa tabelinha que eu tenho lá foi que ele forneceu, né, para os profissionais. E ele estava tentando bater essa questão com as empresas, de colocar essa informação no creme dental. Mas por que eles não colocam? Infelizmente, ainda não colocam. Então, assim, é mais uma orientação do profissional te passar, nem todos sabem disso daí. Então, mais o profissional te passar essa informação, te indicar, são esses, porque tem vários, né? O ideal é o RDA até 150, que é menos abrasivo. Passou disso, é abrasivo. Mas, infelizmente, não tem. Não tem na embalagem não tem essa informação. Não tem essa informação. Tá. E, às vezes, mesmo que passa, às vezes, representante lá na clínica, a gente pergunta, aí eles nem todos falam, tem certinho essa... Em relação a qual a idade que já se recomenda, se necessário, colocar o aparelho dentário? A partir de que idade? Olha, aí tudo vai na avaliação de que tipo de aparelho que a criança tem que colocar. Porque se for, às vezes, ela tem que estar deglutindo, tendo noção em si o que ela tem dentro da boca. Porque no caso dos fixos, ela tem que saber higienizar bem, porque senão
vai ficar pior do que a foto ali. Porque se ela não higienizar, aí tem os brackets ali, embora hoje tenha aquele Invisalign, né? Que Invisalign é uma marca, mas tem outros paralelos aí no mercado. Mas tudo vai depender de uma avaliação. Você teria que levar num ortodontista. O ideal é a partir dos 6 anos, assim, para fazer uma avaliação e ver exatamente que tipo de aparelho que ele tem que usar, se já dá para fazer início do tratamento. Tá? Doutora, assim como os cremes dentais, né, que a gente vê vários no mercado, as escovas, macia, muito macia, mas aqueles formatos diferentes, tem alguma diferença, né? Se existe alguma marca específica para algum tipo de arcada dentária, né, alguma coisa nesse estilo, para a gente escolher o melhor equipamento para fazer a melhor limpeza possível. Olha, então, a gente sempre recomenda as escovas macias e extras macias de cabeça pequena. Por quê? Para você, principalmente, que os dentes que mais acometidos e chega com cárie são os molares, que é onde a gente tem a mastigação e acumula alimento, e por ser lá no fundo, nem sempre você consegue fazer uma higiene eficácia, né? Então, por isso que você sempre tem que ser ela de cabeça pequena, redonda, cabecinha pequena, que você consiga levar ela até o último dente seu para fazer a higienização. Outra também, pacientes, no caso da foto ali do lado está demasiado que ainda, se a gente conseguir manter os dentes em boca, se tiver um pouquinho melhor, doutora, mas eu vou passar fio dental ali, o fio dental vai entrar e sair, porque é o tamanho do espaço. Há também uma escova que a gente chama escova interdental. Elas, vou dar um exemplo bem assim, quem conhece aquelas escovas de a gente limpar a mamadeira, ela é praticamente igual àquilo lá, pequenininha, e há várias espessuras, porque depende do tamanho do espaço que tem entre um dente ou outro, é o ideal para você conseguir fazer a higienização ali. Tá? Eu peguei um paciente, eu dando os exemplos dos pacientes, mas um paciente para te falar, chegou desse jeito lá para mim. Como era um paciente muito amigo meu, eu falei para ele, olha, eu vou manter seus dentes em boca, porque o ideal, do jeito que está aqui, qualquer outro profissional que você fosse, iria falar, vamos extrair e colocar uma PT, uma prótese total. Eu falei assim, olha, vamos tentar, eu vou fazer a raspagem, 2 dias da semana você vai vir aqui no consultório, um dia eu entro com a raspagem, outro dia com o jato e vamos tirar o foco da bactéria. E fiz o que tinha que ser feito de cárie, ele teve extração também. Os dentes, quando ele chegou, para mim fazer a limpeza, juro, os molares dele eu tinha que segurar com o dedo e o aparelho passar, porque estava com mobilidade, muita mobilidade. Exposição de raiz desse jeito que está na foto. Aí, não foi fácil, foram assim, uns 3 meses fazendo, tirando o foco da bactéria. Tive que colocar uma contenção, que é um fio pregando com resina para estabilizar esses dentes dele, porque não tinha suporte mais. No raio-x, vou te falar, tinha um dentinho dele que estava assim, segurando a pontinha da raiz, porque estava extremamente mole. Aí foi uns 3 meses tirando, e também conscientizando ele que não adiantava. Ele estava vindo 2 vezes na semana no consultório? Estava. Só que, em casa, eu não estava lá na casa dele para poder fazer a limpeza nele. Aí, o que aconteceu? Nesse período, ele se conscientizou, passei as escovas interdentais para ele fazer o uso. Vou falar, é um caso assim, muito satisfatório, aonde ainda tinha inserção de osso, os dentes se estabilizaram, não teve mais mobilidade, teve alguns
Alguns dentes onde não tinha suporte, ele teve que manter para manter os dentes ali, ele ficou com a contenção, mas assim, a boca dele era outra. Ele falou assim que ele não conseguia mais ficar sem a escova interdental, porque como ele tinha os espaços maiores ali, e com a escova não chegava o fio dental, principalmente como ele estava com a contenção, ele não conseguia fazer a higienização, então aí foi a interdental. Mas assim, é um caso fantástico, satisfatório, e manteve dente em boca. Virou, outra vida. E assim, um detalhe que é uma coisa que a única coisa que eu não consegui fazer ele parar, ele era fumante. E fumante assim, aquele fumante um atrás do outro. E é uma briga, né? Porque quem fuma, tudo que eu falei ali, mas eu falei, tudo bem, mas principalmente agora que a gente conseguiu essa estabilidade, porque se você fosse em outro lugar, eu ia falar, arranca tudo, coloca uma prótese, você não vai ter trabalho. Mas como ele era meu amigo, eu falei, não, vamos tentar manter seus dentes, são seus dentes em boca, vamos tentar manter eles. Agora, se eu ver que não tem mais jeito, infelizmente, vai partir para uma extração. Mas não, ele se conscientizou, começou a cuidar em casa, aí ele ia depois desses 3 meses que ele ia intensificamente, até eu conseguir tirar todo o foco de bactéria e estabilizar os dentes. Aí depois ele começou a ir a cada 3 meses, depois a 6 meses, e ficou com isso, mas era outra boca, e manteve praticamente desse jeito, dente em boca. E você vai falar assim, estava exatamente assim, as fotos, você fala, nossa, esse dente vai cair, mas não. Depois que você tirou o foco de bactéria, ele se estabilizou, firmou, e assim, é muito gratificante. Vocês não imaginam, às vezes uma simples limpeza, chega um paciente lá com um foco de placa, de biofilme, você tira, eu gosto de trabalhar muito com meus pacientes, eles sentam na cadeira, eu dou um espelhinho para ele. Eu dou o espelho para ele e falo assim, olha, você vai ver o que eu estou vendo aqui também. Então, eu estou ali, eu vi isso, eu mostro para ele, olha aqui. E na limpeza, então, parece até, depende da situação, também parece até que você fez um clareamento. Já fica um dente, já dá outra cara. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Eu tenho as perguntas Isso. Eu tentei ver com alguns parceiros, né, se eu conseguia trazer algum kit ou algo assim para distribuir para vocês. Aí eu consegui 2 kits e uma necessaire da Oral B. Como não tem para todos, eu vou fazer 3 perguntas e quem acertar vai levar esses kits. Pode ser? Deixa eu ver aqui. São perguntas relacionadas com o que a gente falou aqui na... Deixa eu ver. Vixe. Vamos ver. Lá. São perguntas básicas, tenho certeza que vão acertar. Qual a função do fio dental na higiene bucal? Eu não escutei, desculpa. Fala um pouquinho mais alto. Isso, exatamente. Vamos ver. Outra pergunta. Por que é importante escovar os dentes? Por que é importante evitar escovar os dentes com força excessiva? Para não ter um desgaste, né? Não tá aquele efeito abrasivo, né? O creme dental já tem na composição dele algo que é abrasivo. Se você faz força, né? Foi até dado o exemplo da pedra, né? Foi da pedra?
Isso. Você citou, né? Isso, e irritar a gengiva também, que quando você faz força na escovação, você está ali agredindo a gengiva. E muitas vezes ela regride e dá aquela exposição que começa até ali com a raiz. Isso mesmo. E a última pergunta. É básica, hein? Ah, não. Apesar eu não falei, mas depois eu vou falar essa pergunta e falar quanto tempo, porque acho que eu não citei ali. Quantas vezes ao dia é recomendado escovar os dentes para manter uma boa higiene bucal? Isso. A outra aqui que seria, que eu acabei não citando, mas assim, qual o tempo mínimo recomendado para cada escovação dos dentes? É um mínimo 2 minutos por cada escovação. E outra coisa também, às vezes você pega ali, escova aqui, escova ali. Não, vai com calma, escove um quadrante, depois você passa para o outro. E vai, assim, com muita calma, sem força. Aquela higienização principal, mas eu não consigo passar, 3 vezes no dia, eu não consigo passar o fio dental 3 vezes no dia. Mas se você conseguir fazer, eu falo que é a última faxina da noite, antes de dormir. Se você conseguir fazer a higienização com escova e fio dental, depois do jantar, antes de dormir, perfeito. Eu acho que é isso, gente. Eu agradeço o convite do Edson. Agradeço a presença de vocês. Eu não vou mentir que no começo eu estava extremamente nervosa. Mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Bom, pessoal, então é isso, né? A nossa palestrante, com maestria, desenvolveu palavras que agregam valor para as nossas vidas, né? Não só para a gente, para os nossos familiares. Então, eu fico muito feliz, né, por esse dia de hoje e essa palestra com tanto conhecimento. E, em agradecimento, nós temos uma lembrancinha para a palestrante. Tem uma surpresinha aqui, hein? Não vão embora. Então é isso, né? Queria mais uma vez agradecer, né, todo o apoio, né, da diretoria da casa, ao presidente Paulera, por ceder esse espaço para a gente fazer a nossa primeira CIPAT. Então a gente está finalizando o dia de hoje com mais uma palestra e nos vemos amanhã às 9h. Com o início do nosso terceiro dia. Muito obrigado a todos e até mais.